Opa, então, nesse vídeo mais uma questão de estática. Antes do vídeo começar, eu quero avisar que eu posto aqui no canal dois vídeos todos os dias respondendo questões de matemática. Então, se você quer chegar na sua prova sabendo um pouco mais de conteúdo de matemática, se inscreve aí no canal, beleza? A questão de hoje foi a última questão da prova do semestre passado. Então, a gente vai resolver ela aqui. E diz o seguinte: a barra AD está fixada em A e C por mancais. Então, aqui a gente tem o mancal, né, em A e C, é, que podem se mover livremente nos eixos mostrados. Então, ele pode se mover em uma diagonal aqui nesses eixos daqui, certo? Se o cabo BE for vertical, ou seja, alfa igual a zero, o cabo for aqui, ao invés de ser aqui, determine a tensão no cabo e as reações em A e C. Lembrando que o eixo está a 30 graus de Y, tá? Os dois, certo? E aqui a gente tem 0,2 de A até B, depois 0,2 de B até C e 0,2 de C até D. Beleza. Sabendo de tudo isso, agora a gente já consegue fazer a nossa conta. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular as forças. Só que antes de calcular as forças, tem uma coisa que a gente precisa fazer antes, que é entender essa questão. Essa questão ela é bem simples, tá? Só que no caso é simples os cálculos. A interpretação dela que é a parte difícil. Por quê? O que é exatamente um mancal? Um mancal é um fixador que ele permite o movimento em um dos eixos e não vai permitir um movimento no outro eixo. Então ele só vai ter uma incógnita, certo? O mancal, nessa questão aqui, ele diz pra gente que ele não está nessa direção. Se fosse assim, ó, aqui tem o eixo Y, aqui tem o eixo X. Se fosse assim, a gente teria apenas A igual a AX, certo? Porque a gente só teria força em X sendo aplicada no mancal A. Só que a nossa questão diz que o mancal ela está a 30 graus do eixo Y. Então, se está a 30 graus, o nosso A, ele também, novamente, ó, só vai permitir o movimento em um eixo, certo? Só vai permitir um movimento. Se fosse desse jeito, seria AX. Mas aqui ele vai ser A igual a AX vezes o seno do ângulo, que no caso aqui é 30, né? Por que que é seno e por que que... Na verdade, eu até substituí aqui errado, ó. Ele só vai permitir o movimento no eixo X, tá? Então é AX é igual a vezes o seno de 30. Por que que é seno? Porque a gente está calculando o nosso AX. E se a gente está olhando para o eixo X, fazer um esqueminha aqui, ó. Sempre que você estiver olhando para o eixo X, mas você estiver calculando usando o ângulo colado no eixo Y, você usa seno. E quando você estiver calculando no eixo X usando um ângulo colado com o eixo X, você usa cosseno. Nesse caso aqui, ó, que a questão diz que aqui é 30, a gente sabe que um triângulo aqui, né, fecha 90 graus, então aqui tem que ser 60, né? Logo, aqui AX vai ser igual a cosseno de 60 vezes A. É a mesma coisa, né? Seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Beleza? Então, tanto faz aí o que você usar. O importante é você saber que você vai ter que multiplicar quando o mancal ele tiver uma, é, um ângulo. Beleza? Então, essa é a primeira parte da interpretação da questão. Ok? Sabendo disso, e sabendo que existem dois mancais, em A e em C, você sabe que nós vamos ter AX, que vai ser igual a vezes seno de 30,
e Cx, que vai ser igual a C vezes o seno de 30, porque são os dois mancais na mesma direção. Beleza? A gente também tem uma força F, que eu vou chamar de FD, porque ela está sendo aplicada no ponto D da placa. FD, que a questão nos dá, que é 80 newtons. E ela está somente no eixo Y, então vai ser 80J. Ok? E a questão também pede o TBE, que é a tração no cabo BE. O cabo BE vai estar a 90 graus do eixo X ou 0 graus do eixo Y. Ou seja, ela também vai estar somente no eixo J. Então a gente já sabe que vai ser TBEJ. Ok? Então com isso a gente consegue fazer inicialmente o nosso somatório de forças para encontrar. Agora sim a gente pode fazer o somatório de forças, onde a gente vai encontrar quem é a tração no cabo. Olha que simples. Somatório de forças em Y é igual a... Quem que está em Y aqui? A X está em Y? Não. CX está em Y? Não. FD e TBE. Então, lembrando, 80 está para baixo, no eixo Y. E o cabo, ele vai segurar com a força para cima, tá? Então, aqui, TBE vai ser positivo. Vou colocar aqui TBE. E 80 vai ser negativo. Beleza? Ah, você não colocou o J. Se quiser colocar... Isso daqui vai dar igual a zero. Quiser colocar o J, você vai ver que vai simplificar, né? Vai ficar aqui TBE J é igual a 80J. Passa o J daqui dividindo para o lado de lá. Aí você consegue simplificar o J daqui com aqui. Beleza? Então a gente já sabe que a tração no cabo BE é de 80. Olha como foi simples. 80 newtons também. Beleza? Fechou. Então a gente já encontrou a tração no cabo, que é o que a questão pede. Só que ela também pede as reações de apoio em AX e CX. E aqui vai ser o somatório de forças em X. Note o seguinte, aqui eu quero um pouco mais de atenção para vocês, porque já é uma segunda parte da interpretação. O mancal, que os dois que estão assim, né? Somente eles vão ter força em X. Nem FD e nem TBE tem forças em X. E o somatório de forças ele tem que zerar. Se a gente utilizar que esse mancal aqui usa essa força aqui, ó, tá? Essas forças aqui são o nosso AX e o nosso CX, só que inclinados. A gente vai perceber que essa força tem que ser igual a essa, só que negativo. Se eu tiver aqui 10 newtons, o nosso cabo aqui, o nosso mancal tem que fazer uma reação de apoio de quanto? 10 newtons, senão ele enverga, né? Ele entra e começa a entrar. E aqui a mesma coisa, se aqui for 10 newtons, esse daqui também tem que ser 10 newtons. E aí o que que acontece? No somatório, um desses daqui tem que ser negativo, porque se você colocar tudo com o mesmo sinal, ou seja, vou fazer o somatório de A, 10 mais 10 vai dar 20. E a gente sabe que aqui não dá 20, aqui vai dar 0, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar que uma dessas aqui é negativo, certo? E a outra é positivo. Essa daqui vai ser negativa e essa daqui positivo. Beleza? Desse jeito aqui, se a gente fizer um somatório, a gente consegue encontrar, consegue zerar aqui as forças no eixo X. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Se eu acabei de falar para vocês que isso daqui a gente supôs, se isso daqui vai ser AX, esse daqui vai ser AX também. Esse daqui é CX. E esse daqui vai ser CX também. Beleza? Bom, e qual que a gente vai utilizar? A gente pode pegar menos AX e mais CX. Se a gente pegar dois do mesmo símbolo,
dois no mesmo sinal, vai dar errado, né? Então a gente tem que pegar um que esteja em uma direção e outro que esteja em outra. Beleza? Menos AX mais CX. Isso daqui que dá igual a zero. Então, AX vai ser igual a CX. Beleza? Bom, eu não sei se essa parte da explicação ficou bem explicada, mas é isso daqui que você precisa fazer na sua conta, ok? Certo. Agora você encontrou uma equação com duas incógnitas, AX e CX, que você não consegue ir para lugar nenhum, a não ser que você faça o somatório de momento. O somatório de momento, lembrando que momento é igual a distância vezes a força. Distância de quem e força de quem? Se eu estou calculando o momento em A, eu vou pegar as forças que estão sendo aplicadas no meu objeto. Vou botar que aqui é A, aqui é D. Eu vou pegar a força que está sendo aplicada em D vezes a distância de D até A. Ok? Simples assim. Então, bora lá. Eu vou fazer exatamente isso, momento em A. E aqui entra já outra interpretação que você tem que fazer. Olha só, preste atenção. Muita gente fica na dúvida de qual ponto utilizar o momento. Aqui eu quero achar AX e CX em um objeto que é assim, certo? O A está aqui, o B está aqui, o C está aqui e o D está aqui. Note o seguinte, a gente tem uma força em D, a gente tem uma força em C, a gente tem uma força em B e a gente tem uma força em A. Eu quero saber quem é A e quem é C. Se eu colocar o momento em B, você percebe que A vai ter uma distância, então eu vou acabar achando uma incógnita A. E C também vai ter uma distância, certo? Agora, se eu fizer o cálculo de momento em A, eu vou acabar fazendo AX vezes a distância de A até A, que é o quê? Zero. E eu acabo zerando uma das incógnitas. E aí eu consigo, assim, encontrar quem é CX. E nesse caso, se eu encontrar quem é CX, eu encontro o nosso AX também. E é isso que nós vamos fazer. Então, bora lá. Somatório de momento em A. Primeira força, temos AX vezes a distância, que eu falei que é zero, certo? Mais quem? Bora ver. CX, eu falei para vocês que CX ele vai estar negativo, certo? No caso, se o AX está positivo, o CX então eu vou colocar até aqui assim, ó. AX é negativo e a força CX então vai ser positiva. Como que você vai supor isso daqui? Olha, vou ter que desenhar de novo a placa, tá? Aqui nós temos nosso A. Se eu estou calculando o momento em A, isso significa que eu vou travar a peça aqui, segurar a peça em A, certo? E aí eu vou analisar as forças em que direção elas estão sendo aplicadas para gerar um giro nesse objeto. Então, o giro, se eu aplico a força em Cx, que estava mais ou menos aqui, ó, para onde que essa placa vai girar? Você concorda comigo que ela vai, se eu estiver segurando aqui, né? Imagina que isso aqui é a placa. Eu coloco uma força aqui, ela vai girar para cá, certo? Nessa direção, ó. A tá bem seguro aqui, então girou para cá. Ou seja, eu vou colocar aqui o momento nessa direção, nesse sentido aqui de giro, é positivo, beleza? E se eu girar a peça para baixo, vai ser negativo. Beleza? Isso daqui você que decide. Mas se você fizer ao contrário, você vai ter que mudar aqui, mudar cá. Então, tome cuidado a sua posição que você coloca aí para o sentido de giro ser positivo ou negativo. Beleza? CX. A questão diz que de A até B é 0,2. De B até C, mais 0,2. E de C até D, mais 0,2. Então, Cx, a gente não sabe quem é, vezes a distância, que é 0,4. Beleza?
mais, bora lá, a força em D é quanto? A força em D é 80, certo? Eu coloquei o mais aqui, mas a gente pode acabar mudando. E é o que vai acontecer, porque a gente está segurando o objeto aqui, e se a gente aplicar uma força de 80 newtons aqui, a tendência de giro é ele girar o contrário disso aqui. Então, esse daqui vai ser negativo. 80 vezes 0,6. E por último, tem a tração no cabo BE, que vai fazer uma força para cima. Se eu estou fazendo uma força para cima aqui, é como se eu estivesse puxando aqui em B, ó, ele vai girar no sentido positivo. Então, mais 80 vezes a distância, 0,2. Beleza? Então, esse daí é o somatório de momento em A. Tem uma aranha aqui? Já foi embora. Tá. Então agora a gente já pode multiplicar tudo, né? A gente tira a x, porque vai dar zero. Vai ficar... Isso daqui tudo tem que dar igual a zero. Então, cx vai ser 0,4 cx, que é isso daqui. 80 vezes 0,6 vai dar 48. Menos 48, então, por causa do sinal aqui. E 80 vezes 0,2 vai dar 16. Mais 16. Isso igual a zero. Bora passar os daqui para o outro lado, né? 48 menos 16 dá 32. Então, 0,4 cx vai ser igual a 32, porque eu já vou... Vai ficar menos 32, eu passo para cá, vai ficar positivo, né? Menos, vai virar mais. E agora, cx vai ser igual a 32 dividido por 0,4, que isso daqui é igual a 80. Preciso nem fazer na calculadora, mas já que a gente já tem ela aqui em mãos, né, não custa nada. 32 dividido por 0,4 dá 80. Aí você pensa, pronto, acabou a questão. A gente já encontrou quem é Cx e quem é Ax, né? Já que Cx vai ser 80 e Ax vai ser 80. Errado. Errado, porque eu falei aqui que isso daqui seria no mundo ideal, aonde o mancal ele tá nessa direção. Só que como não está no y, no ângulo igual a zero aqui, ele está um pouco inclinado, a gente tem que fazer essa multiplicação aqui, certo? E aí o que que acontece? Bora, deixa eu ver, a gente já encontrou aqui Ax e Cx, né? Então eu já posso apagar isso daqui tudo. Bora lá, ó. Ax que a gente encontrou foi 80, né? E Cx também vai ser 80. Isso daqui vai ser igual a, que a gente não sabe, e aqui é C, que a gente também não sabe, vezes o seno de 30. E aqui vezes o seno de 30 também. Bom, você percebe que vai dar igual, né? A e C também vão dar igual. A gente sabe que seno de 30 é 1 sobre 2. Então a gente pode substituir aqui, ó, vezes 1 sobre 2. Se aqui está dividindo, eu posso passar para lá multiplicando. 2 vezes 80. E aí vai ficar então que A é igual a 2 vezes 80, 160. E C é igual a 160 também. Beleza? Então pronto, encontramos agora... Eu botei um M. Encontramos agora as nossas reações de apoio em A, em C e a tração no cabo BE. Beleza? Bom, eu espero que você tenha aprendido a fazer esse tipo de questão aqui. Ela é realmente um pouco mais interpretativa. Essa questão de entender que o mancal ele está em um ângulo diferente aqui é um pouco mais complicado, mas eu acredito que você vai conseguir responder qualquer questão agora por conta desse meu vídeo, beleza? É isso e até o próximo vídeo.